E eu fiquei muito impressionado, assim, sabe? Pela pressa que o Senhor tem com relação ao momento que nós estamos vivendo. Quem tem vindo aqui na Escola da Fé tem sido ministrado, e o Aldo tem falado e repetido várias vezes com relação a isso. O Senhor tem pressa. Então a obra do Senhor não é mais para ser feita e achar que as coisas que estão para acontecer é para daqui 20, 30, 50, 100 anos. A gente pode, em nome de Jesus, a gente não sabe a data, ninguém sabe. A palavra de Deus diz que só o Senhor sabe essa data, nem os anjos sabem. O dia que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas olhando para a palavra de Deus, revela, mostra para a gente que esse dia está próximo. E o Senhor tem pressa. Porque nós precisamos ser cooperadores do Senhor para que a gente possa fazer com que o céu possa ser habitado. Amém? E às vezes a gente, apesar de a gente saber isso, talvez você ser ministrado sobre isso, talvez você já tenha ouvido palavras sobre isso, muitas vezes a gente não vive isso. Eu queria que agora, nem está na palavra aqui, mas se o Espírito Santo está falando, vou falar. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse em 3 parentes teus, 3 pessoas que você ama, mas que você sabe que ela não conhece Jesus, porque talvez a maneira que ela leva a vida dela não reflete uma decisão que ela possa ter tomado por Jesus. A Bíblia diz assim, que a gente vai conhecer as pessoas pelo fruto, por aquilo que ela apresenta. Então conhecereis a árvore pelo fruto. Então pensa em 3 pessoas que é importante para você, que você ama, mas que infelizmente, se Jesus voltasse hoje, a ideia, o jeito que ela está vivendo com a vida dela, não reflete que ela tomou uma decisão em Cristo. Essa pessoa precisa ser alcançada pelo amor do Senhor Jesus. E a responsabilidade dessas 3 pessoas, da vida dessas 3 pessoas, o Senhor está entregando nas tuas mãos. Não agora, não hoje, mas reafirmando uma aliança hoje. O que você tem feito para poder levar essa pessoa a entender que ela precisa entregar a sua vida para Jesus? Amém? Porque essas 3 pessoas, talvez, se você não cumprir com a sua missão, elas poderão ser tiradas do sopro de vida dela, ou Jesus voltar e elas não vão. E a Bíblia diz que não tem meio termo, ou não tem uma segunda chance após a morte ou após a vinda de Jesus. Aquilo que nós vivemos até esse momento é o que vai refletir aonde nós vamos estar. Então eu queria que em nome de Jesus, se você colocasse essas 3 pessoas como uma prioridade na sua vida. Seja ousado, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente fica falando assim, eu não vou falar de Jesus porque eu não sei como é que ela vai receber. E o mundo ainda tenta colocar no nosso coração, nossa mente, uma mentira de Satanás, dizendo que religião não se discute. Mas religião não se discute. Mas Jesus sim. Não é para você vender a ideia de uma religião, porque a religião às vezes até atrapalha. Mas você falar do verdadeiro Jesus, que salva, que restaura, que muda a vida, que dá para a gente a paz que nós precisamos, e saber que um dia a gente vai poder estar lá com Ele. Então em nome de Jesus, seja ousado, porque se Jesus voltar, talvez essas 3 pessoas não irão. Amém? Glória a Deus. Jesus tem pressa. E os meninos do Team Street que eu estava falando, e eles ficaram 1 ou 2 anos sem ter um acampamento de adolescente. Daí agora eles tomaram uma decisão de fazer 2 esse ano, 3 Team Street esse ano. Que teve um agora em janeiro, vai ter um em fevereiro e vai ter outro agora de inverno. São 3. E sabe por quê? Eu estava lá quando o coordenador geral pegou o microfone para dizer. Ele disse, a gente perdeu muito tempo com a pandemia. E a gente tem que agora correr atrás desse tempo perdido, porque Jesus está às portas. Amém? Então que a gente possa entender isso, olhando para a nossa vida primeiro. Então até para começar a palavra,
Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa tomar uma decisão nele. De a gente parar de brincar que nós somos cristãos. E a gente realmente entender que nós precisamos ser cristãos autênticos. A gente precisa se posicionar diante de Deus. Amém? E isso custa, tem um preço. Mas é um preço muito fácil de ser pago, porque o preço maior já foi pago na cruz. Jesus já pagou o nosso preço. É só um posicionamento nosso. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Amém? Amém? Glória a Deus. E o Senhor, eu pedi para Deus para que Ele pudesse ir. E já faz alguns dias que o Senhor está me incomodando com essa palavra de hoje. Só que essa palavra, ela não acaba aqui. A gente vai fazer uma série dessa palavra. E o título que o Senhor me deu é do vale ao monte. Ou seja, do vale da escassez, que isso simboliza o vale na Bíblia, do momento de confronto, de luta, de dificuldade, que é o vale, para que nós possamos sair desse momento de vale e que a gente possa viver no monte. E o monte, simbologicamente na palavra de Deus, ele quer dizer prosperidade, uma vida feliz, uma vida plena no Senhor Jesus. Que mesmo diante das dificuldades, a gente possa ser, na nossa essência, feliz, ter paz no nosso coração, ter um motivo para a gente acordar de manhã e olhar para a vida com um olhar diferente, não com peso, mesmo diante das tribulações que nós estamos vivendo, mesmo das dificuldades que nós estamos passando, mas porque a gente tem uma esperança, porque a gente sabe aonde nós vamos passar a nossa eternidade, aquilo que nós estamos vivendo é temporário, né? Eu brinco aqui, mas é uma brincadeira eu ia falar com pingo de verdade, na verdade é com balde de verdade. Nós somos extraterrestre, amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você é um ET. Você é um ET mais bonitinho do que o ET do filme, né? ET, que acendia a luzinha. Você é mais bonito, pode ficar tranquilo que você é mais bonito que ele. Mas você é um ET, porque a Bíblia diz pra gente que nós não somos dessa terra. Amém? Se nós não pertencemos a essa terra, nós somos um extraterrestre. E o que é um extraterrestre? É um ET. Então nós só estamos de passagem, essa terra aqui não é nossa. Aonde Deus tem separado para a gente que é nosso, é na eternidade. Amém? Daí eu queria falar aqui, para a gente começar essa série, e eu já queria convocar você para que nas próximas palavras, próximos domingos, que você possa estar aqui, para que você possa ouvir a palavra por completo. Amém? Eu vou dizer já para você com toda a propriedade, o diabo vai tentar de tudo para você não vir domingo que vem. Só que quem vence? Você vai deixar o diabo vencer ou você vai deixar o Senhor vencer na sua vida? Então se posiciona. E vai ser uma série de palavras para que nós possamos, mesmo diante das dificuldades, a gente possa sair do vale e a gente possa viver nos montes, na montanha. E aonde nós vamos estar estudando durante os próximos domingos, está em Mateus. Queria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, se você trouxe. Mateus capítulo 5. Se você tiver caneta, e até oriento, você sempre traz caneta. Eu vou virar aqui, você não vai enxergar, eu acho. Mas dá para ver que a minha Bíblia é toda riscada? Está toda riscada? Risca, irmão. Não tem problema não. Porque aqui, daí, você vai bater o olho, você vai entender o que a palavra falou com você quando você fez a leitura. Grifa os textos importantes que falou com você, para que depois você possa estudar essa palavra e ela começar a produzir mudança em você. A palavra, ela só faz diferença quando você lê e você se coloca numa situação de se permitir ser ministrado por ela. Amém? A palavra de hoje não é para aqueles que não vieram. A palavra de hoje é para aqueles que aqui estão. Amém? Glória a Deus. O Senhor te trouxe aqui para que você possa ser ministrado por essa palavra. Então a gente vai começar um estudo que é Mateus capítulo 5.
e vai até o capítulo 7, que nós vamos estar lendo e estudando e sendo ministrado ao longo dos próximos domingos, que é um grande sermão do Senhor Jesus. Foi o maior sermão de Jesus, não só pela extensão daquilo que ele ministrou, e nós estamos falando aqui de 3 capítulos do livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e é claro que aqui quem escreveu, quem recebeu a palavra, ela está de forma resumida. Esse sermão foram horas e horas e horas Jesus ministrando na vida daquele povo. E aqui a gente vai pegar essa essência, daquilo que o Senhor quer falar, para que a gente possa viver realmente uma vida no monte. Amém? Eu já quero começar profetizando sobre a sua vida. Se você está vivendo no vale, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te levar a viver no monte. Amém? Glória a Deus. Aonde tem alegria, tem paz, aonde você tem a verdadeira felicidade. Eu tenho falado aqui vários domingos, já ministrei aqui sobre isso, que é um conceito que eu tenho, e respeito se você pensa diferente, mas que eu entendo que o ser humano, ele busca 2 coisas na vida: paz e alegria. E é isso, a sua vida está pautada em paz e alegria. Até mesmo os meninos que entraram para um caminho errado das drogas e da bebida, sim, eles entraram para a droga e para a bebida buscando paz e alegria, só que foram procurar no lugar errado. Aí aquele que adultera está buscando paz e alegria, só que está buscando no lugar errado, e o preço que paga por estar no lugar errado é altíssimo. Agora, a busca nossa nesse tempo de estar numa terra que não é nossa, é a gente ser feliz e ter paz. E esse sermão, ele vai nos ensinar isso. Como que a gente pode viver uma vida aqui tendo paz e alegria? Como que a gente pode viver neste mundo aqui, vivendo realmente um tempo de paz e de alegria? Eu coloquei o nome de vale e de monte, porque profeticamente, quando Jesus ele foi começar a ministrar esse sermão, ele sobe no monte. Então, quando eu li esse texto, quando eu li esse versículo, Deus falou muito comigo, porque a intenção do coração de Jesus era levar toda aquela multidão que lá estava, e a palavra se renova na nossa vida hoje. Então é a intenção também do Senhor para nossas vidas no dia de hoje, era levar o povo a estar no monte. Então, se você está no vale, é por pouco tempo, porque eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai te levar para um tempo de monte, e é um lugar que você não vai sair até o dia que o Senhor vai voltar. Amém? Glória a Deus. A palavra que a gente vai estar ministrando aqui, se você, depois que a gente terminar esse estudo dessa série, você vai entender isso. Ela está falando para pessoas que já tiveram uma relação com o Senhor. Eram pessoas que já haviam tomado uma decisão por Jesus Cristo. Se você for olhar um pouquinho para o capítulo 4, você vai ver que no capítulo 4 de Mateus foi o início do ministério de Jesus, quando Jesus é levado para ser tentado. Depois que ele passa daquela parte da tentação que todo mundo conhece, que ficou 40 dias em jejum, daí chegou o diabo e fez as tentações, e ele vence com a palavra. Ele sai desse momento, o capítulo 4, e no verso 17 diz que o Senhor começou a pregar. Então ele vive uma experiência de forma sobrenatural, Jesus, onde ele vence o diabo, depois de se consagrar 40 dias no deserto, em jejum. Daí ele começa começa a dar início ao seu ministério. Daí no capítulo 4, verso 17, ele tem a primeira menção de uma palavra ministrada por ele, por Jesus. E o texto diz assim, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A essência da pregação de Jesus, quando ele sai desse momento, era levar as pessoas a viver o verdadeiro arrependimento.
Porque a partir do momento que eles viviam o arrependimento, entendiam o que era verdadeiramente o arrependimento, eles conseguiam olhar para Jesus não como um homem, mas olhar para Jesus como o Cristo. Então, nesse processo de arrependimento, Jesus começou a levar eles a entender, eu não sou um homem qualquer, eu sou a resposta, sou o próprio Deus encarnado, diante de todas as profecias que foi falado muitos anos antes, através dos profetas, que através de mim agora se cumpre. Só que o pecado, ele cega os nossos olhos. Se você está vivendo uma vida de pecado, é difícil você entender uma palavra dessa. Porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Ele não tem como Deus tocar em você. Esses dias atrás eu disse algo, e teve uma pessoa que depois conversou comigo após o culto, e ele disse que ele não concordava muito com aquilo. E ele disse assim: pastor, você falou que a oração daquele que está vivendo uma vida de pecado, separado de Deus, a única oração que Deus ouve é a oração do arrependimento. Daí ele disse assim: eu estou vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, mas eu sinto a presença de Deus. Irmãos, você pode até sentir a presença de Deus, porque Ele não deixou de estar com você. Mas a oração faz diferença a partir do momento em que você conserta a sua vida com Ele. Então a primeira oração nossa, que faz com que a gente possa voltar a se relacionar com Deus, é arrependimento. Jesus prega arrependimento. João Batista, que foi a primeira pessoa que veio, que era primo de Jesus, onde a missão dele era preparar o ambiente para Jesus, a pregação dele era única e exclusivamente arrependimento, levando as pessoas a entenderem que o pecado afasta eles de poder ouvir Deus, que o pecado ele traz escamas para os olhos de uma forma que ele não consegue reconhecer Jesus como Cristo. Daí quando ele passa por isso, quando ele faz essa palavra e ele prega várias vezes, aqui está dizendo que a pregação dele era assim, mas não está falando que foi uma pregação. Então ele começou a pregar isso, e as pessoas, através de um processo de arrependimento, eles começaram também a ver sinais. Então milagres começaram a acontecer. Daí quando a gente entra no capítulo 5, já tinha uma multidão que andava com Jesus, que já entenderam, que já passaram pelo processo do arrependimento, e que já conseguiram ver Jesus não como simplesmente um homem, mas como Deus encarnado, como Cristo, como Salvador. E aí ele entra no capítulo 5 para poder ministrar, para falar ao coração desse povo, que já tinha um relacionamento com ele. E a palavra, essa pregação, era para que pudesse instruir eles, para que eles pudessem ter uma vida plena no Senhor, não vivendo no vale, mas vivendo no monte. Então talvez você já passou por esse processo. Talvez hoje o que você precisa não é nem uma oração de arrependimento, talvez é uma renovação de uma aliança que talvez foi quebrada por conta do pecado, e Deus te trouxe aqui hoje. Então, para a gente continuar, eu queria que você fechasse os olhos e que você fizesse agora, esquecendo de quem está do seu lado, que você pudesse se consertar com o Senhor, se existe algo para ser consertado, em nome de Jesus. Se você nunca fez isso, talvez chegou a hora de você verdadeiramente tomar a decisão de entregar a sua vida para Ele, de reconhecer que não existe vida sem Jesus. Jesus disse: eu sou caminho, tem um caminho para a gente andar, eu sou a verdade, onde o diabo é a mentira, mas Ele é a verdade. E Ele fala: eu sou caminho, a verdade e a vida. Não só tem vida em Jesus, você tem uma sobrevida longe de Jesus. Você não vai conseguir nunca ser feliz se você não tiver Jesus e entregar verdadeiramente sua vida para Ele. Você vai ter momentos de felicidade.
E talvez um preço muito caro para você pagar depois, porque o diabo não dá nada de graça, ele entrega e depois cobra. Agora Deus não, Deus ele entrega tudo para a gente pela graça. Agora, porque ele entrega para a gente de graça, não significa que a gente não tem responsabilidade pela graça, por aquilo que nós recebemos, que nós nem merecíamos, mas porque ele nos amou, ele nos entrega. O que você precisa hoje é receber aquilo que o Senhor Jesus está te entregando, aceitando você da maneira que você está, mas com uma decisão de você viver uma vida diferente, que Ele vai te ensinar a viver. Aí se eu tomo uma decisão por Jesus nessa noite, quantas coisas que eu tenho que mudar na minha vida, amém, e Ele vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar para isso. A gente vai aprender juntos através da palavra. Você vai conseguir enxergar a vida de forma diferente. Você vai viver agora não mais na dependência da força do seu braço, vai viver na dependência total do Senhor. Em nome de Jesus, eu queria que você fizesse essa oração agora. Feche seus olhos, não perca essa oportunidade. Às vezes a gente espera para esse momento, no momento em que a banda está aqui, na hora que a luz está abaixada, e às vezes até você, numa preparação do ambiente, que não é para instigar você no emocional, mas para que você possa se sentir melhor para tomar essa decisão. Você toma e às vezes é só algo que quando você pisa lá fora, você já está vivendo uma vida totalmente diferente. Agora as luzes estão acesas. Não tem uma banda tocando aqui. Tem um pastor falando que é pecador como qualquer um de nós, porque todos nós somos farinha do mesmo saco e passamos pelas mesmas lutas e dificuldades. E a gente está aqui agora, sentindo a presença de um Deus poderoso que está neste lugar, ministrando ao nosso coração para uma decisão que a gente precisa tomar. Mas isso traz consequências demais, amém. Você não está sozinho. A partir desse momento o Senhor é contigo. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa, amém. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas Deus vai acrescentar infinitamente mais na sua vida. Às vezes você está feliz com as migalhas que caem da mesa, quando na verdade o Senhor Jesus quer colocar você para sentar à mesa, para que você possa participar do banquete com Ele. E eu não estou falando de dinheiro não. A parte financeira, ela é um pedacinho de tudo isso. Mas eu estou falando de paz, de alegria, de uma vida plena, feliz, aonde você mesmo diante da dificuldade, você sabe que o Senhor está ali, te ajudando, te auxiliando, enxugando as suas lágrimas, sendo a força que você precisa para superar. Aonde você vai nas pequenas coisas, na simplicidade da vida, você vai conseguir entender que tem razões para você estar feliz e alegre. Pensa nisso. Você pode receber tudo isso, e é de graça, e o Senhor está te oferecendo isso. A única coisa que você tem que dizer é: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, que eu dependo do Senhor. Eu me arrependo da minha vida pecaminosa, e eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Sua vida vai ser mudada. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver momentos que você nunca imaginou viver. Sua vida vai ser totalmente diferente. As pessoas vão reconhecer você pelo Jesus que habita em você. Seu semblante vai mudar. O coração, a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Talvez você é uma pessoa carrancuda, triste, semblante caído. O coração alegre, porque você encontrou Jesus, vai mudar completamente até a feição do seu rosto. Você vai brilhar, irmão, irmã. Mas para isso você precisa tomar essa decisão, reconhecendo como um pecador e aceitando não uma religião. Eu não estou aqui para falar de religião.
Se o diabo está soprando no seu coração dizendo que é uma religião, ele perdeu, porque eu não estou falando disso. Eu estou falando de um Cristo, de um Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós, e que através do Espírito Santo, Ele está aqui, batendo na porta do seu coração, porque Ele tem um presente gigantesco para te entregar, e você não precisa nada. Você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter abusado, você pode ter feito coisas que às vezes humanamente choca, mas para o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por todos esses pecados. Você está levando a culpa de algo que o Senhor Jesus já morreu na cruz por você. Chegou a hora de você tirar toda essa culpa, entregar na cruz com Jesus e poder viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida diferente, uma vida que vale a pena ser vivida. Com os olhos fechados, deixa Deus falar seu coração. E para a gente continuar, com os olhos fechados, não abra o olho, em nome de Jesus. Se você, em nome de Jesus, quer fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, porque talvez um dia você já tomou essa decisão, ou se você nunca tomou essa decisão, é a primeira vez que você é convidado para tomar uma decisão por Jesus, mas você deseja receber esse presente da salvação, eu queria que você, onde que você está, você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que precisa refazer essa aliança, ou que você quer pela primeira vez entregar sua vida para o Senhor Jesus, eu queria que você só levantasse. Eu não vou pedir para você vir aqui, eu não vou pedir para você levantar, eu só queria que você levantasse a sua mão, para que você entendesse que essa noite você tomou uma decisão. Amém? Com os olhos fechados. Mais alguém? Em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome de Jesus. Mais alguém? Então, com os olhos fechados agora, eu queria que todos, você também que está aqui e que já fez isso, já entregou sua vida para Jesus, que você pudesse orar comigo. Aí você pode perguntar assim, fica com os olhos fechados, quem levantou a mão pode abaixar. Em nome de Jesus. Talvez você fale assim, mas pastor, eu vou fazer essa oração de entrega para a minha vida para Jesus de novo. De novo, irmão, porque se você não se entregar todos os dias para Jesus, você não vai conseguir resistir até o fim. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu só consigo estar aqui hoje porque eu fui na cruz. Deus sabe dos meus pecados, das minhas limitações. E se eu não tivesse ido à cruz, eu era impotente para poder estar aqui hoje com o microfone na mão. Porque nas últimas 24 horas, o pecado tentou me dominar em todas as áreas. E eu sei que na sua vida não é diferente. Então eu queria que você orasse comigo. É a oração assim, todos. Se você sentir no seu coração, você não é obrigado, mas se você sentir no seu coração, Senhor Jesus, eu estou aqui reconhecendo o quanto sou pequeno e quanto que eu preciso de Ti. O pecado todo dia bate na minha porta. E infelizmente, eu deixo ele entrar. Mas agora, com o coração arrependido, eu entrego a minha vida ao Senhor. Que o Senhor possa agora lançar todos os meus pecados no mar do esquecimento. Porque o Senhor Jesus morreu pela minha vida. E agora eu aceito o sacrifício de Jesus por mim. Escreve meu nome no livro da vida.
Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria que agora, com o coração preparado, a gente poder entrar no capítulo 5. E eu vou ser hiper breve, mas eu queria hoje a gente ler o texto e deixar Deus ministrar o nosso coração. No pedaço do Sermão da Montanha, aonde ele tem o título, se você olhar na tua Bíblia, talvez está escrito assim, Sermão da Montanha, depois está escrito assim, as beatitudes, ou as bem-aventuranças, depende da tradução. Do capítulo 5, verso 1, até o verso 12, ele fala sobre as bem-aventuranças, que quando a gente pega da língua original e traz para o português, se a gente fosse traduzir da melhor maneira, que fosse mais fácil do nosso entendimento, o bem-aventurado, ele significa feliz, é um estado de felicidade que transcende. Não é feliz porque aconteceu algo, você se alegrou, sei lá, você encontrou com o seu patrão na sexta-feira, ele deu 100% de aumento para você, você vai ficar feliz? Sim ou não? Vai, né? Você estava ganhando X, agora você ganha 2X, você vai ficar feliz. Só que isso é felicidade. Essa felicidade que ele descreve aqui, que leva o nome de bem-aventurança, ele transcende. Ele é muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. E ele aqui, ele fala de 8 bem-aventuranças. Algumas pessoas falam que é 9, porque ele repete bem-aventurança por 9 vezes. Mas a última, na verdade, ele reafirma. Se você for ver os assuntos que ele trata aqui, ele está tratando de 8 assuntos. Então ele está dizendo aqui assim, ó, para você ser feliz, você precisa que transcende, que não é só uma felicidade, que é muito mais do que uma felicidade humana, que é aquilo que na nossa essência a gente busca ter. Você precisa ter essas atitudes. Então é isso que ele fala aqui. E eu vou ler, depois a gente comenta um pouquinho de cada um e a gente termina. Amém? Então diz assim, ó, Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, o ensinava dizendo, dele começa, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele é feliz, os pobres de espírito, porque eles têm como recompensa o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Até aqui. Então ele fala aqui de 8 bem-aventuranças, do qual a gente vai tratar aqui, mas em nome do Senhor Jesus, essa palavra o Senhor vai trabalhar no seu coração durante a semana. Amém? Então primeiro ele fala que felicidade que transcende, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre de espírito significa aqueles que reconhecem que eles não são nada se o Espírito de Deus não estiver neles.
quando ele faz a referência de pobre de espírito, não tem a ver com a pessoa que está passando por uma depressão, uma tristeza profunda, ou por uma luta emocional. Não é. O que ele está fazendo referência aqui, 100%, é sobre a nossa vida espiritual. E uma pessoa que é pobre no espírito é aquela que reconhece que ela não é nada sem Jesus. Então aqueles que reconhecem que não são nada sem Jesus, e que depende do Espírito de Jesus, do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver, esses, como diz a palavra, deles é o reino dos céus. Amém? Aqui eu lembro de Isaías, que a gente já falou aqui, já ministrei aqui ao longo desses anos sobre a vida de Isaías. E um dia Isaías era um profeta lá do Antigo Testamento, e um dia ele é levado, ele é como se ele fosse arrebatado até onde está o trono do Senhor. E quando ele chega diante desse trono, nessa visão que ele tem, ele fala algo. Ele diz assim, que ele era um homem, ele tem um reconhecimento que ele não era nada, que ele era um pobre de espírito. Ele diz assim, nas palavras dele, quando ele chega diante do Senhor: eu sou um homem de lábios impuros, que habita em meio de um povo de impuros lábios. Então quando ele chega na presença de Deus, ele reconhece que ele não era nada, que ele precisava se arrepender de tudo, porque ele achava que ele era alguma coisa, mas não era nada, diante da majestade de Deus. Esse momento, quando Isaías reconhece isso, ele reconhece que ele era um pobre de espírito. Irmão, você não é nada. Nossa, mas eu tenho um cargo importante, eu sou uma pessoa importante para a sociedade, para um monte de gente. Irmão, você não é nada se você não tiver Jesus na sua vida. Como é que você vai permitir que Jesus possa entrar na sua vida se você acha que você é alguma coisa? Você não é nada. Espiritualmente, sem Jesus nós não somos nada. Então ele está dizendo, os pobres de espírito, eles herdarão, é deles o reino dos céus. Em João 3,30, João também diz isso, tem essa referência, que eu diminua para que ele cresça. Então eu não sou nada, porque eu reconhecendo que eu não sou nada, quem cresce em mim? O Senhor. E quem tem essa postura de reconhecer a dependência por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, essa pessoa, apesar que ela é pobre de espírito sem Deus, mas ela reconhece que precisa de Deus, e ela se torna uma pessoa feliz, que é uma felicidade que transcende. Amém? Então, em nome de Jesus, que hoje você possa ser um pobre de espírito na total dependência de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Amém? Daí ele continua o segundo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O choro aqui, ele fala de a gente expor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Às vezes a gente veste uma máscara e a gente não revela quem nós verdadeiramente somos. E aqueles que choram são aqueles que expõem, que têm uma vida transparente, que choram na presença de Deus, que reconhecem que depende de Deus, que diante de uma dificuldade, está lá chorando pela dificuldade, está tudo bem isso. Aqui na igreja a gente tem um ditado, quando a gente faz, nós temos o Reviva, nosso encontro com Deus, a gente fala com os homens assim, que o homem não chora. Aqui o homem não chora. Homem, urra. Ficou fraco, hein? Homem não chora, homem, urra. Por quê? Porque você é livre para você poder expor seu sentimento. E está tudo bem que no momento de dificuldade, você derramar-se em lágrimas, em você expor seu sentimento. E aqui está falando, aqueles que expõem verdadeiramente seu sentimento, e que buscam em mim a superação desse momento de dor, o que acontece com eles? Eles serão consolados. Agora, se você guarda isso para você, você não compartilha isso com o Senhor, você não chora na presença do Senhor diante de uma luta, dificuldade que você está vivendo, que você está passando,
onde você esconde seus sentimentos, onde você não se revela, você não é transparente diante de Deus. E quando a gente está na presença dEle, é a gente abrir nosso coração. Você pode chorar, você pode gritar, você pode expressar a sua dor, você pode ser você. Ele está dizendo, ó, quem é você, quem é autêntico, quem é verdadeiro, quem chora na minha presença, esses serão consolados. Talvez você, de pequenininho, você quando era bem pequeno, quando uma lágrima descia, talvez tinha alguém que também sofreu isso, de outras gerações. Talvez seu pai, sua mãe chegou para você e disse assim, não chora, engole esse choro. E você endureceu o seu coração para isso. Mas hoje o Senhor está falando que você pode chorar, amém, irmão? Você pode dizer, você pode chorar na presença de Deus e entregar para Ele. Você pode se derramar, porque é Ele que vai enxugar suas lágrimas. Você vai ser consolado pelo Todo-Poderoso. Ele que vai pegar, recolher cada gota de choro que derramou, que você derramou, e Ele vai consolar. O Espírito Santo, uma das propriedades do Espírito Santo é o consolo. Não pode chorar, irmão. Eu tenho uma dor aqui, eu não consigo. Chora. Você está passando um momento de dor, chora. Está passando um momento de dificuldade, chora, se derrama na presença dEle. Ele vai consolar você, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que feliz é aqueles que serão consolados por Ele, em nome de Jesus. Mais um, ele diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não sei a sua tradução. Algumas traduções ele tira a palavra mansa e coloca a palavra humilde. Aqui ele está retratando a forma em que nós lidamos com os momentos difíceis da nossa vida, que às vezes nós somos levados a explodir. Quem é o manso? Aquele que não deixa a gente tomar uma atitude diante de uma pressão de forma humana. Sabe aquele que na hora vai fazer algo que vai errar, vai falhar e vai pecar, mas na hora do sangue quente, ele segura e deixa que o Espírito Santo fala com ele no momento desse exato momento onde ele está para explodir. Esses são os mansos. Que talvez você errou muito na sua vida, e talvez é um motivo que tem levado você a errar, por você tomar decisões quando você está com sangue quente, porque falta mansidão na sua vida. Ele está dizendo, ó, aqueles que agem com mansidão, aqueles que Jesus faria. Eu estou no momento que a minha vontade é falar um monte de coisa, é pegar essa pessoa pelo pescoço, é explodir, é falar um monte de coisa para ela, e o diabo está ali, fala para ela precisa ouvir tudo isso, joga para fora tudo isso. Daí do outro lado está Deus falando no seu coração, seja manso. O que Jesus faria? Daí você toma uma decisão. Toda vez, para você viver a mansidão, você tem que fazer essa pergunta para você. Quando você está para tomar uma decisão, que você está para explodir, respira e faz essa pergunta: o que Jesus faria? Como que Jesus iria agir diante desse momento? Quais são as palavras que você ia falar nesse momento? Eu não estou dizendo que você, em momentos difíceis, você não tem que tratar. Não é você calar-se, é agir com mansidão. É diferente. Não entenda que eu estou falando que é diante de um momento, de uma situação, você explodir, você não explodir se calando. Não é isso. É você se expor em mansidão, aonde você vai poder falar tudo aquilo que está aqui engasgado, mas com mansidão, da maneira que Jesus faria. Amém? E a Bíblia diz, ó, esses eles serão felizes. Esses serão felizes.
Daí ele continua. Daí ele fala: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A justiça de Deus vem na nossa vida quando nós agimos com justiça. Porque quando ele fala aqui que nós seremos fartos de justiça. Então a justiça de Deus prevalece na nossa vida a partir do momento em que nós agimos com justiça. Você precisa ser justo, meu irmão, minha irmã, em tudo. Às vezes até a gente se policia nas grandes coisas, talvez. Mas talvez nas pequenas coisas nós deixamos de nos policiar. Coisas simples, mas são pequenas coisas que vão minando na nossa vida e vai impedindo da gente realmente ser justo perante Deus. Dá um exemplo. Você está na fila e de repente você faz de um jeitinho para você cortar a fila, ser o primeiro a ser atendido em algum lugar. É justo? Se não tem nenhum motivo para você estar ali, injusto. Então a justiça, ela está desde pequenos atos até grandes atos, que às vezes a gente não tem olhar para isso, mas a gente precisa olhar para isso, porque Deus vai ser justo com você a partir do momento em que você também viver a justiça, tomar uma decisão por justiça. Então a Bíblia está dizendo, você vai ser saciado por justiça se você andar na justiça. Seja justo, o Senhor será justo com você. Amém? Daí ele continua: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem deseja ser alcançado com a misericórdia aqui? Amém, glória a Deus. Sabe o que no meu entendimento, a igreja, aqueles que estão aqui por mais tempo sabem disso, mas eu queria reafirmar, no meu coração, a palavra, porque misericórdia é muita coisa, mas o que mais representa, o que significa misericórdia, é a chance que o Senhor nos dá todos os dias de manhã, porque a Bíblia diz que as misericórdias dele se renova todas as manhãs. É a chance e a oportunidade que ele nos dá de, mesmo ter errado ontem, de eu consertar no hoje. Então, se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, a gente não está aqui. A gente só está aqui hoje pela misericórdia dele, porque ele está dando chance para a gente nessa noite, da gente poder começar a viver de uma forma diferente. As misericórdias do Senhor nos alcançou nesse dia. O sopro de vida está em você. Enquanto você respira, tem jeito. Então, se você está respirando, a misericórdia está sobre a sua vida. E o Senhor está dando chance mais uma vez para que você possa tomar uma decisão de viver uma vida diferente. Então a misericórdia é isso. Só que ele está dizendo, você recebe essa misericórdia se você agir com misericórdia para as pessoas com quem você se relaciona. No domingo passado, eu fiz uma ilustração da cruz, dizendo que a gente tem que se relacionar com Deus exatamente da maneira que é a cruz, onde é uma madeira para cima. Então eu preciso me relacionar com Deus, mas também eu preciso me relacionar no horizontal, que são as pessoas que todo dia a gente convive. Só que meu relacionamento com as pessoas, ela está baseada, está pregada no meu relacionamento com Deus. Então você não tem um relacionamento na horizontal se você não tem uma na vertical, porque ela está sustentada na horizontal no meu relacionamento na vertical. Lembra que eu falei sobre isso? Com as pessoas eu preciso agir com misericórdia. Misericórdia, se você pegar a raiz dela, ela fala de duas coisas: miséria e córdia, que significa coração. Então o que significa? Eu olhar para as pessoas, reconhecendo talvez o momento de miséria que aquela pessoa está sentindo, eu me colocar todo o meu sentimento, meu coração, no lugar daquela pessoa. Eu me compadecer daquela pessoa, dando a chance e a oportunidade para que ela possa acertar. Eu dar a segunda chance para ela. Misericórdia está relacionada com o perdão. Eu olhar para ela diante de tudo que ela está vivendo, eu reconhecer que ela também é passível de poder receber o meu perdão, porque Deus agiu com misericórdia comigo e me deu o meu perdão diante do meu pecado. Daí Jesus está dizendo aqui, se você agir com misericórdia com as pessoas,
você vai receber dele a misericórdia. E você só está aqui por conta da misericórdia dele. Amém? Daí ele continua. Daí ele diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz que o nosso coração, na essência, sem passar por uma faxina, lá no DNA nosso, a Bíblia diz que o nosso coração é um coração enganoso. Nosso coração, ele precisa passar por uma faxina, ele precisa ser limpo todos os dias. Se você não tiver limpo o seu coração, como está aqui descrito na palavra, a gente não vai ver Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você não tiver seu coração limpo, e manter esse coração limpo, você não vai para o céu. Porque estar no céu é ver a Deus. E se eu não estou vendo Deus, eu não vou ver Deus, porque eu estou com o coração sujo, significa que eu não vou para o céu. Está ligado com a minha salvação. Você precisa manter o seu coração, a faxina do seu coração. O seu coração precisa ser limpo todos os dias. E às vezes a sujeirinha, ela vem e vai tomando conta do seu coração. Quando você mal percebe, talvez seu coração está imundo. E hoje o Senhor, agindo com misericórdia, Ele está dando chance para a gente limpar o nosso coração. A vassoura que limpa o nosso coração é o reconhecimento, o arrependimento genuíno e verdadeiro. Limpa seu coração nessa noite. Amém? Só que se você limpar hoje, você está preparado para o hoje. Amanhã, você vai ter que limpar de novo. Depois da manhã, de novo. E depois, de novo. Se você não limpar a sua casa, se você ficar um mês sem limpar a sua casa, como é que fica a sua casa? Se você limpar uma casa, você fecha ela, daqui um mês você volta. Ninguém nem entrou lá dentro. Quando você voltar daqui um mês, como é que está aquela casa? Ninguém foi, ninguém nem abriu. Ela vai estar limpa? Não. Ela vai estar imunda. Todos os dias a gente tem que fazer a faxina na nossa casa. E fazendo um paralelo com o nosso coração, todos os dias nós precisamos limpar o nosso coração. Você precisa ter o coração limpo. Amém? A faxina é diária. Hoje nós limpamos através do começo dessa palavra. Amanhã você vai ter que ir para a cruz de novo. Você vai ter que passar pela faxina de novo. E assim até o dia que o Senhor vai nos levar. Amém? Daí ele continua dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O que é pacificador? É aquele que traz a paz. Pacificador não é aquele que fomenta a contenda, é aquele que fomenta a paz. Você tem que ser instrumento de paz na vida das pessoas. Não provocar a ira, a contenda, a adversidade, as dificuldades, mas você tem que nas suas atitudes provocar a paz. Alguém chega para falar alguma coisa para você, daí você pega, fomenta aquilo, passa para frente. Você está fomentando a paz? Não, você está aumentando a contenda. Quando chega uma palavra para você, se você é um pacificador, você precisa tratar isso que chegou para você, aonde o seu objetivo principal é a paz, que seja resolvido na paz, não fomentar contenda. E ele está dizendo, aqueles que forem pacificadores, aonde as suas atitudes provocam a paz, não a contenda, eles serão chamados de filhos de Deus. Se você não for chamado de filho de Deus, quem é você? Criatura de Deus. Ele está dizendo, os filhos de Deus são os pacificadores. As criaturas de Deus são aqueles que foram feitas por Deus, mas que não receberam ainda Deus como Pai. A criatura de Deus não entra no céu. Todos são criaturas, poucos são filhos. A gente precisa ser pacificador. Amém? E por último, ele fala, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.
a gente vai receber perseguição. Irmão, se você está sendo perseguido, glorifica o nome do Senhor nessa noite, se for por conta do Evangelho. Uma vez eu fui falar com uma pessoa, abrindo meu coração, eu estava passando por um momento de muita luta, parecia uma perseguição tremenda. Daí um pastor disse assim para mim: você tem uma árvore frutífera, como se fosse uma árvore aqui com muitas frutas, e tem uma árvore do lado que não tem fruta nenhuma. Qual árvore que vai levar pedrada? Qual árvore que as pessoas vão tentar jogar para cair os frutos? A árvore frutífera. Então, se você produz frutos, você vai ser alvo de pedrada. E está tudo bem, porque o Senhor é contigo. A gente vai ser perseguido por conta do Evangelho. A gente está vivendo um momento de perseguição por conta do Evangelho. A gente vai passar por um momento que a gente vai ser peneirado. Aqueles que realmente decidiram por Jesus no coração e na mente, ou aqueles que só estão levando Jesus na mente. E o coração aqui, não estou falando do órgão, mas do sentimento, de aquilo que diz quem nós somos. Aqueles que trazem no coração vão ser perseguidos e não vão abrir mão da sua fé. Aqueles que trazem só aqui vão ser perseguidos e vão abrir mão da sua fé. Vai ser um momento em que vai ser peneirado. O joio do trigo será separado. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente está vivendo isso. E porque Jesus disse isso. Se você abrir em Mateus capítulo 24, no verso 9, não precisa abrir, eu vou ler. 24, 9, que é o Jesus também fazendo um novo sermão. E esse sermão, ele fala, é um sermão profético, ele falando dos momentos finais que nós estamos vivendo agora. E no verso 9, ele fala de um monte de coisa que é confirmação daquilo que nós estamos vivendo hoje. Daí ele chega no 9 e diz assim, ó: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nos finais dos tempos que nós já estamos começando a viver, nós seremos perseguidos porque nós professamos Jesus como Senhor e Salvador. Daí a Bíblia aqui está dizendo, Jesus dizendo, que aqueles que sofrerem perseguição por conta do nome de Jesus, o que vai acontecer com eles? Deles é o reino de Deus. Amém? Quem aqui, diante de uma perseguição, você está disposto a não renegar o nome de Jesus? Quando Jesus fala isso aqui, olha só o que a palavra diz. Quando Jesus fala isso aqui, os discípulos já estão com ele. Passa um tempo, 3 anos de ministério. Jesus é morto, crucificado na cruz, e os discípulos continuam levando a mensagem. Os apóstolos, discípulos, levando a mensagem do Senhor. Os 12 que foram escolhidos, um traiu e foi substituído. Os 11 que estavam desde o começo com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus escolheu, eles tiveram morte trágica. Todos morreram tragicamente. Todos. Um não teve a morte trágica, mas ele morreu numa ilha, na ilha de Patmos, que foi João abandonado. Viveu um momento de solidão extrema. O resto, todos foram mortos de forma apedrejado, crucificado de cabeça para baixo. Foram assim, mortes horríveis. Mas eles não negaram Jesus. Eles foram perseguidos e não negaram o nome do Senhor Jesus. Não sei se vocês já receberam, mas tem sempre na internet, aparece algumas imagens de pessoas por conta de Jesus, nos países onde não pode ser professado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sendo mortos. Irmão, eu olho aquilo e eu choro, de ver pessoas ajoelhadas, com uma arma na cabeça da pessoa, e ele, naquele momento que ele sabe que daqui a alguns segundos ele vai ter o sopro de vida dele retirado,
ele está com um semblante de paz, porque não negaram a Cristo, que estão entregando a sua vida para Jesus, mesmo diante da perseguição, e não negaram a Jesus. Se a partir de hoje, a gente começar a ser perseguido, porque nós levamos Jesus Cristo, qual que vai ser a sua posição? Pensa nisso. Em nome de Jesus, a gente tem que estar preparado para isso. E Deus tem uma recompensa para aqueles que permanecerem até o fim. Ele diz, deles é o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. A minha oração nessa noite é que a verdadeira felicidade, a bem-aventurança do Senhor, que está vinculado a uma atitude nossa, primeiro pela salvação, de você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e depois as atitudes que aqui estão descritas nessas 8 bem-aventuranças. Você não faz e pratica as 8 bem-aventuranças para ser salvo. Você é salvo, você sente vontade e desejo de viver as 8 bem-aventuranças. Então a primeira parte é a decisão em Cristo. Depois, porque eu tenho Cristo, eu revelo Jesus, eu transpiro Cristo, eu reflito a luz de Jesus, eu vivo as 8 bem-aventuranças, porque Deus tem algo grandioso para a minha vida. E eu tenho certeza que essa palavra você ainda vai digerir, mas a partir de agora já, que o Senhor possa começar a ministrar no seu coração. Se tem algo que você tem tido uma postura errada, em nome de Jesus você consegue. E para você ser feliz, você precisa viver isso. Para você ter uma felicidade que está descrito na palavra, e uma paz que o mundo não entende, você precisa viver isso. E está disponível para mim e para você. E a misericórdia dele hoje está sobre a nossa vida. Amém? Então feche seus olhos.